Bem, pessoal, nós vamos dar continuidade aos nossos exemplos envolvendo a equação reduzida da reta. Nós temos aí a questão número 2 e diz o seguinte: determine a equação da reta representada abaixo. Nós temos aí, pessoal, a princípio o exemplo A e depois nós vamos resolver um exemplo B, certo? Começando por esse exemplo A. Pessoal, para encontrar a equação da reta, nós primeiro temos que lembrar da forma genérica da equação reduzida, e é ela que nós vimos na questão anterior. Y é igual a x mais b. Ou, se vocês preferirem, também podem representar assim: y é igual a mx mais n. Eu opto, pessoal, por representar pela segunda opção, ax mais b, porque, como vocês devem lembrar, y igual a ax mais b é a representação também da função genérica de um primeiro grau. Porque, como nós vimos lá no primeiro ano, pessoal, uma função do primeiro grau é representada graficamente pela uma reta. Então, pessoal, y igual a x mais b é a representação que nós sempre vamos usar e é mais simples de vocês lembrarem. E, pessoal, para continuar, nós vamos agora dar início observando o gráfico e em seguida vamos calcular os valores dos coeficientes A e B, certo? Lembrando que a diferença dessa representação para a de cima é apenas os coeficientes. Em vez de eu usar A e B, eu poderia usar também MN, certo? Mas vamos lá. A, o coeficiente angular, ou a declividade da reta, e B, o coeficiente linear. Pessoal, analisando o gráfico, nós temos que observar primeiramente a reta. Eu vejo aí a reta S. E em seguida verificar quais são os pontos do plano artesiano e pertencem a essa reta, ou também verificar qual é a inclinação e essa reta forma um sentido positivo do eixo X. Pessoal, analisando o gráfico com relação à inclinação da reta, a gente observa e nós não temos informações nessa questão com relação a qual é o ângulo e essa reta forma um eixo X. Nós não temos informações com relação ao ângulo. Então, em seguida, nós vamos olhar quais são os pontos que pertencem a essa reta, ou que essa reta passa por eles. Nós temos aí, pessoal, um primeiro pontinho. Esse ponto do plano tem ordenadas 1 de x e 1/3 de y. E mais abaixo nós temos o segundo ponto, de ordenadas -1 de x e -1 de y. Então, pessoal, nós temos agora dois pontos que pertencem a essa reta e com eles nós já temos o suficiente para encontrar a sua equação, certo? Lembrando, pessoal, que sobre uma reta há infinitos pontos. Só que, pessoal, para encontrar a equação da reta, você só precisa das ordenadas de dois desses pontos, certo? Ou, se vocês tivessem apenas as ordenadas de um ponto só e pertencem à reta, vocês precisariam também saber qual é a inclinação dessa reta, coisa e nós não podemos ver nessa questão, certo? Então, para encontrar a equação da reta, você precisa das ordenadas de um ponto só e da inclinação da reta, ou das ordenadas de dois pontos e pertencem a ela, certo? Vamos lá. Pessoal, vou escrever aqui aos lados as ordenadas dos pontos que pertencem à reta, 1 de x, 1/3 de y, e o ponto -1 de x, -1 de y.
Pessoal, vamos anular primeiro o eficiente angular. E como a gente viu, o eficiente angular é definido como sendo a tangente da inclinação da reta, a tangente de θ, ou o coeficiente angular é igual à variação das ordenadas y dividido pela variação das ordenadas x de dois pontos e pertencem à reta. Nessa questão a gente vai usar a segunda relação, porque nós temos de informação com relação ao ângulo, e a reta forma um eixo x, certo? Então vamos lá calcular o valor de A. Aqui, pessoal, mais abaixo eu vou ter IA é igual. Pessoal, delta y a gente representou assim, y do segundo ponto menos y do primeiro. Ou seja, nada mais é do que a subtração das ordenadas y dividido por delta x, e é a subtração das ordenadas x dos dois pontos e pertencem à reta. Então vamos lá fazer a subtração. A é igual. Pessoal, subtração das ordenadas y, você pode fazer a subtração da y do primeiro menos y do segundo, ou y do segundo menos y do primeiro, certo? Não tem problema. Eu vou fazer y do primeiro ponto, 1/3, menos da fórmula y do segundo ponto menos 1, coloco entre parênteses, dividido por x do segundo menos x do primeiro. Então, pessoal, como eu fiz y do primeiro menos y do segundo ponto, você tem que manter a ordem, fazer x do primeiro menos x do segundo. Então, teremos 1 menos 1, entre parênteses. O coeficiente angular é igual, pessoal, para eliminar o parênteses, eu vou fazer o jogo de sinais, menos 1 menos mais. Então, no numerador temos 1/3 mais 1, dividido por menos 1 menos mais 1 mais 1. Isso vai ser igual, pessoal, a... Pessoal, eu tenho que resolver a soma 1/3 mais 1. Eu tenho uma soma de frações, e como a gente viu em exemplos anteriores, na soma e na subtração de frações, primeiro, eu vou tirar o MMC dos denominadores das frações, e nesse caso são 3, e aí temos 1 oculto. Então, o mínimo de 3 e 1 vai dar o próprio 3. Então, pessoal, na nova fração resultado, na parte de baixo dela, no denominador, o mínimo, e é 3. Em seguida, pego o mínimo, divido ele pela parte de baixo de cada fração, e o resultado multiplico pela parte de cima de cada fração. Vamos lá. 3 dividido por 3 vai dar 1. 1 vezes a parte de cima, 1 vezes 1, 1. Coloco aqui na nova fração, numerador. Repito o sinal, mais 3 dividido por 1 oculto. 3 vezes a parte de cima, 3 vezes 1, 3. Pronto, pessoal. Aí temos 1 mais 3 dividido por 3 e ainda tudo isso dividido por 1 mais 1, 2. Aí, pessoal, nós vamos ter o coeficiente angular A é igual, pessoal, 1/3, 1 mais 3, 4, vai ficar 4/3 dividido por 2. E agora, minha gente, nós temos uma divisão de frações. Na divisão de frações, como vocês devem lembrar, nós multiplicamos a fração de cima pelo inverso da de baixo. A fração de cima é 4/3 do numerador e a de baixo só tem um 2, mas no denominador o outro tem o número 1. Então, eu repito, 4/3, troco o sinal de divisão por multiplicação e inverto a fração de baixo. Tá 2 sobre 1, ou 1 sobre 2. Aí, pessoal, eu vou ter 4/3 vezes 1 meio. Então, vamos multiplicar. 4 vezes 1, 4, sobre 3 vezes 2, 6. O coeficiente angular A é igual a 4/6. 4 dividido por 6 não vai dar um número inteiro, mas dá para nós simplificarmos a fração. Eu vou simplificar essa fração por 2 o numerador e 2 o denominador.
Então, pessoal, 4 dividido por 2, 2, sobre 6 dividido por 2, 3. O coeficiente angular da reta é 2/3, certo? Encontrado o valor de A, pessoal, agora vamos buscar apenas o valor de B, certo? Então, para encontrar o valor de B, eu vou usar a equação genérica, vou substituir x e y pelas ordenadas de qualquer um desses pontos, vou substituir A pelo valor que eu encontrei e assim vou encontrar o valor de B, certo? Então, aqui mais abaixo, pessoal, vou reescrever a equação genérica, y é igual a x mais b. Vou agora substituir x e y pelas ordenadas ou desse pontinho aí, pessoal, que pertence à reta, ou deste. Pode ser um deles. Eu vou pegar esse pontinho aí, pessoal, menos 1 de x e menos 1 de y. Vamos lá, substituindo. Ordenada y deste ponto, menos 1, é igual ao coeficiente angular A, 2/3, vezes a ordenada x desse ponto, menos 1, entre parênteses. E repito o termo mais b. Em seguida, repito menos 1 igual e vou resolver a multiplicação. 2 vezes menos 1, menos 2, sobre 3 vezes 1 oculto, 3. Vamos ter menos 2/3. E repito, mais b. Pessoal, nessa equação vamos encontrar o valor de b. Para em órbita e antes da igualdade, eu vou pegar e inverter toda a equação, certo? Sem mudar o sinal de n. Então, escrevo menos 2/3 mais b é igual a menos 1. Pronto. Vejam, e a órbita agora está antes da igualdade. Em seguida, para finalizar, encontrar o valor de b, eu vou juntar os termos semelhantes da equação. São menos 2/3 e menos 1. Só que como menos 2/3 está antes da igualdade, eu tenho que passá-lo para depois, para juntar com menos 1. Então, na próxima linha, eu repito igual, repito b, seria mais b, mas não precisa colocar. Repito menos 1 após e escrevo. Está menos 2/3, eu passo mais 2/3. E aí, pessoal, b é igual a menos 1 mais 2/3. Soma e subtração de frações. Vamos fazer o mesmo procedimento e no coeficiente angular. Primeiro, eu tiro o MMC dos denominadores. Quem são os denominadores, pessoal? 3 e 1 oculto. Então, o mínimo é 3. Vou colocar na parte de baixo da nova fração. Em seguida, vamos prosseguir. Pega o mínimo, divido pela parte de baixo e multiplica pela parte de cima de cada fração. 3 dividido por 1, 3. 3 vezes menos 1, menos 3. Mais 3 dividido por 3, 1. 1 vezes 2, 2. Então, pessoal, b é igual a menos 3 mais 2 sobre 3. Aí 3 negativo com 2 positivo vai dar menos 1. E repito, sobre 3. Então, pessoal, b vai ser igual a menos 1/3. Encontramos o valor de b. Encontrado o valor de a e encontrado o valor de b, agora voltamos aí em cima na equação genérica e só substituímos os valores de a e b. Então, fica y igual a 2/3. Repito, x mais o valor de b menos 1/3, entre parênteses. Na próxima linha, y é igual a 2/3 de x mais 1 menos 1/3. E aí, pessoal, finalmente encontramos a equação reduzida e representa a reta S, certo? Então, está finalizado aí o primeiro exemplo. Encontramos a equação da reta nas órbitas x e y.